Olá! Castelos franceses da época renascentista são inspiração em lajeado. Palha, madeira de demolição e muito vidro em um quiosque sensacional. Além de lindo, ele é utilizado no verão e também no inverno. Te mostramos ainda nesta edição um item muito importante na cozinha, usado várias vezes ao dia e por todos os moradores da residência, a cuba. Está no ar o teu programa de arquitetura, urbanismo, decoração e tendência, Espaço Urbano. Boa noite. Uma tendência importada. Castelos franceses da época renascentista tinham um telhado com inclinação acentuada, o que permitia janelas e vãos de iluminação. O estilo arquitetônico foi recriado em lajeado, visual clássico e ao mesmo tempo contemporâneo. Nossa equipe entrevistou o arquiteto responsável pela obra para saber como foi a elaboração do projeto, os materiais utilizados e também o processo de execução. Na verdade, esse não é o telhado da casa, mas o revestimento. O telhado de verdade está encaixado entre as abas, que também dão a delimitação da parte externa da cobertura. O telhado, propriamente dito, ele existe aqui como existe num prédio, né? Num prédio residencial, num prédio comercial. Ele está embutido entre platibanas com telhas comuns, telhas de fibrocimento. Enquanto que, pelo lado de fora, foi executado esse revestimento, que é um revestimento com telhas asfálticas, e que tem função meramente estética nessa questão aqui. Na Europa, esse tipo de telhado era utilizado para não acumular neve, o que poderia comprometer a cobertura da construção. Aqui os motivos são outros e também os materiais utilizados. A inspiração, na verdade, ela foi solicitada, ela foi requerida pelo meu cliente, pelo proprietário da casa, né? Ele tinha lá o sonho de ter na residência dele construída esse tipo de solução arquitetônica, trouxe algumas referências de fora do país e aqui do país também e pediu para seguir com fidelidade essas referências. Então a gente buscou se inteirar um pouquinho de obras com essa característica, com essa semelhança. Se voltou lá à origem desse tipo de telhado, que tem a origem lá naqueles castelos franceses lá da época renascentista, onde as coberturas eram super inclinadas, evidentemente não tinham esse tipo de material no revestimento delas, mas a inclinação permitia que surgissem nesses telhados pequenas janelas, inserções de vãos de abertura, de iluminação naqueles castelos lá, naqueles chateaus franceses, e essa característica se trouxe para essa obra. Mas a casa foi elaborada para suprir as necessidades do cliente, número de cômodos e organização dos ambientes. A partir disso foi elaborada a parte externa e o telhado apenas como elemento estético. O que determinou a volumetria da casa, como em todos os projetos, assim eu entendo, residenciais pelo menos, a gente não começa pela forma de uma residência, a gente começa pela função, pelas funções. Quando a gente delineou as funções, a gente tem mais ou menos a volumetria e a plástica da casa acontecendo pelo lado externo. Se faz pequenas adaptações e se tem um resultado a nível de cobertura, se ajusta a cobertura. Então eu não diria que essa casa surgiu a partir desse tipo de solução arquitetônica, a partir desse tipo de telhado. Ela surgiu a partir das necessidades do cliente, daquilo que ele esperava interiormente e daquela característica externa de aparência que ela queria ter na residência, né? Então, uma vez que se solucionou a casa internamente com as funções que o cliente necessitava, a gente trouxe para a característica externa aquilo que ele esperava também, né?
ser um telhado diferente, certos cuidados na execução foram necessários para garantir a conservação e também beleza da construção. A telha asfáltica, por exemplo, é feita para ser utilizada em superfícies planas ou com menor inclinação. A execução do telhado, acho que dá para ver que foi um pouco complexa, né? Porque a inclinação é grande, mas de qualquer forma o telhado, toda a parte de telha asfáltica está aparada por aquelas pequenas abas que vocês estão vendo ali na casa. Então ele tem um lastro de apoio para as tesouras, para o madeiramento que está por trás dessa cobertura e onde foi afixado o assoalhamento e onde foi pregado as telhas. Então, não acredito que tenha havido assim uma maior dificuldade, né? Até porque a gente tem apoio em todas as situações, tem platibanda para facilitar a execução dos funcionários que fizeram o telhado. Então, vamos dizer assim, nessa máscara que vocês estão vendo, que deu a principal característica para a casa, não há grandes dificuldades desde que a pessoa que execute, e no caso é o caso dessa casa, tenha conhecimento daquilo que está fazendo, né? Porque é um telhado lindo, eu sou suspeito em falar, eu gosto muito, mas também é um telhado que dá muita chance para o azar, né? Na medida que não se tenha uma mão de obra qualificada para executar ele. O resultado final, ele parece se manter atual, sempre que eu passo, eu gosto, eu curto o que eu vejo, e entendendo que ainda que ele seja uma máscara, seja uma perfumaria, digamos assim, da casa, que também é importante nesse caso, ele na verdade está protegido porque por trás dele na verdade é que existe a cobertura principal da casa, né? Que está entre as platibandas e que é algo que a gente não vê, né? Então dá a impressão que o que a gente está vendo é o telhado dela, mas não é, né? A seguir, para cozinhas cada vez mais compactas e vidas cada vez mais agitadas, praticidade é um conceito que não se pode esquecer. Vamos falar sobre as cubas dentro das cozinhas. De volta com o espaço urbano. A cozinha é o local da casa que usamos todos os dias, espaço que geralmente reúne a família e é onde as visitas se aglomeram. E agora, então, com a utilização da cozinha conjugada com a sala, o espaço de preparação dos alimentos tem se transformado no ambiente de maior destaque da casa. Para cozinhas cada vez mais compactas e vidas cada vez mais agitadas, praticidade é o conceito que não se pode esquecer ao projetar uma cozinha. Hoje vamos falar de um item deste ambiente que é usado várias vezes ao dia e por todos os moradores da residência, a cuba. Você já parou para pensar que na hora de escolher os móveis de casa, alguns detalhes além da beleza e do preço são muito importantes? Na cozinha, a escolha da pia ou cuba é o exemplo perfeito disso. Lavar a louça já não é a melhor tarefa do mundo e nada pior do que ficar com dor nas costas porque a pia é muito baixa ou ter que fazer malabarismo para lavar a panela de pressão, pois a torneira é muito próxima da cuba. Então, para esclarecer essas dúvidas, hoje vamos falar de cubas. Sempre tem o que entra primeiro aquela paixão, gostei desta, né? Essa me chamou mais atenção. Mas, claro, depende do espaço que tu vai ter na tua casa, na tua cozinha, né? Não adianta tu comprar uma cuba muito grande e não vai ter como colocá-la adequadamente, né? Fica difícil daí, então sempre tem que, entre as duas coisas, conciliar o que tu gosta mais com o espaço que tu vais ter. Existem basicamente dois tipos de cubas, as de embutir, onde as bordas da cuba ficam embaixo da pedra, e a de sobrepor, onde as bordas ficam aparentes sobre a pedra.
Você ainda pode escolher quanto ao número de cubas. Há opções de bacias simples, duplas e triplas. Enquanto as simples são as mais usuais, as cubas duplas ou triplas oferecem maior comodidade, porém demandam um investimento maior. Uma recomendação: se for possível, separe uma cuba para lavagem de pratos e outra para lavagem de ingredientes que serão usados no cozimento. Assim não se mistura a louça suja com o preparo dos alimentos. Quando não é possível ter duas cubas nem ao menos uma dupla, é conveniente ter uma cuba grande e não apenas na largura e no comprimento, mas principalmente na profundidade. Alguns fabricantes renomados têm opções de maior profundidade em suas linhas convencionais, chegando até a 30 centímetros. A redonda, tem muitas pessoas que preferem, por quê? Por ela ser do formato do prato, da panela, facilita na hora de da lavagem, né? Não vai estar batendo e tal. Mas assim, a quadrada também, geralmente ela é maior, então facilita, não tem problema, né? As tábuas, por exemplo, se tu não tiver muito espaço, vai facilitar, tu vai picar os alimentos, cortar e usa para a tábua e ao mesmo tempo para fechar a cuba ou a pia, né? Existe uma grande variedade de modelos de cubas para cozinhas planejadas em diversos materiais, como aço inox, louça, acrílico colorido e até quartzo, como esse modelo de cuba dupla. Esse de pedra quartzo, ele tem 75% de pedra, ele é muito resistente. Não querendo dizer que o inox também não vai ser. Se tu tiver um certo cuidado, ele vai te durar uma vida inteira, né? Passando produto de limpeza, evitando de batidas muito fortes, apesar de que a resistência do inox também é muito grande, né? As peças mais procuradas são as de aço inox e louça devido à manutenção e limpeza mais simples. Outro fator importante é a espessura da chapa de inox, sendo mais resistente em espessuras maiores. A limpeza deverá ser feita com buchas macias e materiais não corrosivos. A melhor indicação ainda é o detergente neutro. Nós temos aqui valores bem acessíveis até bem mais alto. Depende do que a pessoa quer realmente gastar, né, na sua cozinha. Vale lembrar que a cuba da cozinha é um item que você vai usar várias vezes por dia. Então, escolha muito bem o modelo. Muito bem. A seguir, um quiosque lindo, charmoso, cheio de elementos diferenciados e o mais importante, muito funcional. Não saia daí! Estamos de volta para falar de quiosques. Eles são ambientes de lazer feitos no jardim, na maioria das vezes próximos da piscina e mais utilizados durante o verão. Mas a nossa equipe encontrou um projeto bem diferente, ambiente fechado com vidro para usar durante todo o ano. Materiais como palha e madeira de demolição dão ao local aspectos únicos, além do tradicional espaço gourmet, local para jogos, assistir filmes e ainda cantinho para as crianças brincarem. Ficou curioso, né? Confira na matéria de Ronaldo Hempel e Fernando Schmitz. O quiosque tinha essa função, complementar o espaço de lazer, pátio e piscina, além de abrigo. Antes ele não era fechado e mesmo assim já era utilizado, mas para poder aproveitar em dias frios, o proprietário optou em fechar com vidros. Assim não impede a integração com a área externa. O cliente resolveu, num segundo momento, fechá-lo para que a fruição desse espaço fosse integral, né? Em qualquer época do ano, em qualquer momento e em qualquer situação, né?
permitindo à noite, ou com chuva ou sem chuva, né? E a integração com a casa também foi favorecida com a criação de um pergolado de uma passada seca, né, sobre o Lago das Carpas, que então ele permite que a pessoa, na eventualidade de qualquer apoio que tenha que buscar na casa, possa fazer isso, né, com tranquilidade, sem ter que correr, sem né, mesmo na chuva, mesmo em situações, né, de clima adverso. A construção tem cerca de 130 metros quadrados. Para a estruturação foi utilizada madeira garapeira. Esse projeto, ele foi feita a opção de um material de cobertura, que é a palha de Santa Fé, né? A palha, e ela, por exigir um ponto muito grande de caimento da água, acabou gerando internamente um espaço de pé direito duplo, né? Que pôde então ser parcelado, criando um mezanino, né? E para acomodar assim várias funções que são desempenhadas lá dentro. E ele também teve esse apelo do rústico, de materiais né, que trazem esse contato na natureza, como é próprio dos quiosques, que eles também estão ligados ao pátio, ao paisagismo, ao verde. Esse quiosque foi montado com madeiras de demolição, para caracterizar alguma coisa assim do reaproveitamento da madeira. E na parte estrutural foi usada uma madeira um pouquinho diferenciada também pelas suas dimensões. A estrutura dele é um pouco ousada, usa caibros de quase 7 metros, que geram então um espaço com uma grande liberdade de forma para acompanhar o material de cobertura que é a palha. Os proprietários queriam um lugar para receber os amigos. Por isso, além do espaço para cozinhar, com uma churrasqueira comum em quiosques, aqui foi elaborado um ambiente aconchegante para qualquer ocasião. Um espaço gourmet, uma boa cozinha, né, uma segunda cozinha da residência, que dá bastante autonomia para o quiosque, né, para fazer umas festas às vezes distintas. A parte da família fica, permanece na casa e alguns amigos então estão lá no quiosque. Ele tem também uma área de jogos, né, com apoio, uma sinuca, uma área boa de refeições, de congregar os amigos na hora da refeição. Tem uma área de TV, para assistir um jogo, para participar, né, para ver um musical, alguma coisa assim. E no mezanino, que também é um espaço especial no quiosque, ele está destinado ao uso das crianças. Então tem um espaço Kids, que elas também, participando dessas festas, podem, né, não ficar discriminadas, mas estão um espaço pensado para elas. Toda a vegetação foi escolhida para proporcionar visão privilegiada para quem está do lado de dentro. Mesmo fechado, o quiosque tem grande relação com o ambiente externo. O paisagismo foi um projeto bem rico e complementado, né, de forma interdisciplinar, né, uma paisagista junto com o meu trabalho. Viemos aqui, dispusemos então a forma, a piscina, o lago, as coisas e as plantas, de forma que se pudesse, praticamente de qualquer espaço do quiosque, né, com o fechamento de vidro, não teve um isolamento disso. Ele quis, na verdade, trazer esse verde, né, continuar com essa relação forte do verde com o interior, né? Então, sem ter uma limitação, sem ter um obstáculo que pudesse atrapalhar essa vivência, né, essa fruição do verde.
Mad woman, you get close to me. Slow dance these summer nights. Our disco ball's my kitchen. Muito bem, bela matéria de Ronaldo Hempel e Fernando Schmitz. Aproveito para deixar o meu grande abraço ao colega Ronaldo, que a partir da semana que vem não integrará mais a equipe do Espaço Urbano, estará trabalhando junto ao jornalismo do Jornal da Univates, aqui pela TV Univates. Foi um prazer te ter conosco, Ronaldo, na equipe do Espaço Urbano. Sucesso no Jornal da Univates e Marcos Ruschel continua conosco na produção de matérias. Um grande abraço e até semana que vem com mais Espaço Urbano. Thank you.